Chamo-me Carlos Alberto Nicolau Caria. O Nicolau provém dos meus antecedentes da Costa da Caparica, onde os primeiros chegaram à volta de 1800, vindos do Algarve, e outros vindos, curiosamente, dos Açores, da Ilha do Faial, entre os quais os primitivos, que eram os de Rose, que chegaram à Ilha do Faial, que eram flamengos, que depois passaram a ser os rosas. E pronto, e a viagem vem do Faial para Lisboa, vem para os saleiros do Alfeite, não do Alfeite na altura, mas da Ribeira das Neves, para arranjar barcos, e acabam por chegar à Costa da Caparica com os outros avós que vêm do Algarve, e aqui fizeram, como se costuma dizer, o amor e uma cabana, e fizeram a praia cheia de filhos. Consegue distinguir os seus avós que vieram do Algarve, eram da parte da mãe ou do... São da parte da minha... Aliás, eu tenho uma genealogia feita com 180 páginas e consigo distinguir que são da parte materna, que também não eram algarvios, eles eram galegos, que vieram para o Elva, para Ayamonte, para o Algarve e para a Costa da Caparica. Barco, provavelmente, pescar. Que era a vida deles, era pescar no Algarve, e os outros não era propriamente pescador, mas depois fez pescador da parte paterna, que vem arranjar barcos e acabam por estar na pesca. Portanto, vou fazer 71 anos, nasci em 23 de maio de 1953 e sou natural por decisão materna da maternidade Alfredo da Costa em Lisboa, mas com 2 dias a minha mãe entendeu que eu já sabia nadar e trouxe-me para a Trafaria. Aliás, ela era natural da Trafaria, assim como as irmãs, filhas do meu pai Nicolau, do meu avô Nicolau, que nasceu na Costa da Caparica. Portanto, foi o último dos Nicolaus. Aquilo tem um bocadinho de história, porque vieram todos para a Costa da Caparica, um deles decidiu fugir, foi para Setúbal, mas o filho já veio outra vez para a Costa da Caparica. Ou seja, foi para Setúbal, não sei porquê, por alguma razão. Isto era um bocado complexo no século XIX, porque havia, como se costuma dizer, muita gente que não era boa, até se costuma dizer que as pessoas da Costa são más por íntimo, não são, mas há muita gente que saía da Costa da Caparica por motivos que não se sabem quais são, outros vinham para a Costa da Caparica foragidos, não se sabe de onde, e a Costa da Caparica tem um bocadinho de misto de gente que vem de muitos sítios e começam precisamente os primeiros povoadores aqui na costa à roda de 1770. Quando se começam a fixar, já cá havia gente, mas gente que não era fixa, gente que vinha de Aveiro pescar para a costa ou que vinha do Algarve pescar para a costa e no final da época voltavam para as suas serras. Aliás, era uma das coisas curiosas que os pescadores tinham, era que pescavam aqui no verão e no inverno pescavam habitualmente na Trafaria. Daí a ligação, porque as águas eram mais calmas. Daí a ligação de muita gente da costa à Trafaria e da Trafaria à costa. Muitos casamentos se fizeram de gente da costa que casou com homens da Trafaria e muitos homens da costa, caso do meu avô, que em 1931 casou com a minha avó na Trafaria, não porque fosse à Trafaria à procura dela, que ia por sistema para pescar. Para pescar. Conheceu a minha avó, trabalhava numa fábrica de peixes. Ela já estava habituada também a tratar com peixe, o meu avô pescava, ela vendia e foi até aos dias da vida deles, um a pescar e o outro a vender. Aliás, o meu avô foi muito primeiro que a minha avó, mas a minha avó até aos 80 anos praticamente trabalhou a vender peixe, depois passou a banca à filha, depois passou a banca à neta, ou seja, passou por sucessão, e a minha prima há cerca de 5 anos decidiu acabar com a vida de peixe, reformou-se e não quis mais trabalhar com peixe. Onde é que tinha a banca, a sua avó? No mercado da Trafaria. No mercado. Mas havia gente da costa que tinha banca no mercado da Trafaria também. Eu tenho uma fotografia sensivelmente da roda de 1965, onde se vê os pescadores da Costa da Trafaria junto à delegação marítima, que a costa não tem delegação, só existe na Trafaria uma delegação marítima, e então estão os pescadores todos da época,
e estão as peixeiras da Praça da Época, entre as quais a minha avó e mais duas da Trafaria e uma da Costa da Caparica que também lá vendia. Aliás, o meu avô passou a pescar e o próprio irmão dele, eu tenho que pensar duas vezes, ele chama-se Cristóvão Nicolau, mas toda a vida eles chamaram Custódio, o irmão. A família toda lhe chamava Custódio. E agora, quando ele morreu há 2 anos, é que vimos pela certidão de óbito que ele não é Custódio. Nunca foi Custódio. É Cristóvão. E ele também vendia na Praça da Trafaria. Então, a sua família esteve sempre ligada à pesca? Sim, teve sempre ligada ao mar, esteve sempre ligada à pesca. Portanto, isto estamos a falar do lado da minha mãe. Portanto, ou seja, os pais da minha mãe sempre viveram da pesca e depois os pais do meu avô e os pais do bisavô e os pais do trisavô sempre viveram da pesca. Eu tive uma vida um bocadinho diferente, nunca estive ligado à pesca, portanto eu andei a estudar. Mas estudou na Trafaria e viveu na Trafaria? Sim, fiz a instrução primária na Trafaria. Depois, quando acabei a instrução primária, fui para a Almada estudar, portanto, estamos a falar 11, 12 anos, e depois de fazer os 13 anos, disse à minha avó, olha, já sou um homem, tenho que ir ganhar a vida, e vou trabalhar. E ela disse, vais, e eu arranjo um emprego. E o que é que ela me arranjou? Isto para chegar depois ao Tuta e Praia da Costa da Caparica. Vais trabalhar para o Sr. Quintas. Sim, é uma lojazinha que está ali, que vende roupas interiores, vende cortes de fatos, vende cuecas, vende sutiãs, vende fatos de banho, vende toalhas de praia. Tinha uma secçãozinha pequenina de aquilo que se chama as miudezas, alfinetes, molas, tafetá, isso tudo. E pronto, tinha 13 anos, tinha feito em maio, em outubro, no dia 1 de outubro de 1966, comecei a trabalhar. Já era um homem, tinha que ganhar a vida. Que idade tinha? E ganhava 300 escudos por mês. E nessa altura já tinha 11, 12? Quantos anos tinha nessa altura? Tinha 13, tinha acabado de fazer 13 anos em maio. Isto porquê? Porque no distrito de Setúbal era permitido oficialmente trabalhar com 13 anos de idade. No distrito de Lisboa só se podia trabalhar a partir dos 14. Portanto, ou seja, eu não tinha possibilidade de ir trabalhar para Lisboa, então ela arranjou-me o emprego em Lisboa. Isto eu entrei no dia 1 de outubro de 1966 e no dia, penso que por volta de final do mês de março, recebo um convite para vir trabalhar para a Tuta e Praia, vir abrir a Tuta e Praia na Costa da Caparica, num prédio que hoje já não existe, onde hoje está o Pão com Chouriço. Havia ali um prédio antigo e havia uma loja que vendia o quê? Vendia chapéus de sol, vendia fatos de banho, vendia biquinis, vendia tudo que eram os acessórios de praia, mais algumas miudezas, que era uma loja que era abastecida essencialmente pelos armazéns do Conde Barão. Ou seja, mais tarde, eu com 14 anos fugi para Lisboa, fui trabalhar, fui à procura de uma vida, fiz, montador eletricista, bobinador, monoblocos, tentei fazer uma vida industrial, não gostei daquilo. Com 16 anos, passei para um escritório e fiz uma vida de alfândega até aos 40 anos de idade. Isto primeiro, para lhe dizer que o Tuta e Praia, para mim, foi uma experiência diferente, porque eu estava habituada a estar na Trafaria, na Casa Quintas, um bocadinho ao balcão, mas a minha vida não era aquela. A minha vida era andar a distribuir os postais pelos devedores que tinham letras para pagar, porque a Casa Quintas era representante de 8 bancos na Trafaria. Era do Borges Irmão, do Banco Nacional Ultramarino, todos os bancos que existiam nos anos 60, a Casa Quintas tinha umas tabletas esmaltadas que dizia quais eram os bancos que representava, ou seja, no fundo a Casa Quintas, que era uma loja de fazendas, era uma agência bancária.
Portanto, eles tinham a função de cobrar, e aqueles que não pagavam, que era a maior parte deles, porque as pessoas compravam tudo a prestações, um fogão, uma panela, tudo o que se comprava, uns sapatos, era comprado a prestações. Bom, era fácil ir buscar a panela, mas ninguém ia perder tempo a ir buscar uma panela. Ação em tribunal, aquilo voltava para o Sr. Quintas, estava estabelecido na Rua da Silva, ali mesmo junto, as ligações depois fazem-se assim, mesmo junto aos armazéns de Conde Barão. Ele era um homem conhecido e de confiança, que se podia mandar a mercadoria à consignação sem ele pagar, porque ele pagava, porque ele tinha bens e era muito bem visto na área bancária dos armazéns de Conde Barão, porque era uma pessoa idónea. Portanto, o que eles faziam era isso, e o meu trâmite todos os dias era distribuir os postais e ir todos os dias levar aquilo que se chamava a receita e as letras que eram devolvidas, para ele depois entregar a cada um dos bancos. O processamento era feito por eles. E aquilo era diariamente. Eu tinha que fazer o trajeto Trafaria-Conde Barão-Trafaria, e já que ia o Sr. Quintas entregar-lhe um envelopezinho, aproveitava para ir ao Conde Barão para trazer mercadoria para a loja. Pronto. E depois isso não se passou aqui com o Tutti Praia, porque o dono do Tutti Praia era uma pessoa que tinha muito boa relação com os armazéns de Conde Barão e com a Casa Quintas, e passou ele a fazer esse trajeto, e nós estávamos aqui Portanto, eu devo ter ficado aqui do Tutti Praia, sensivelmente, e até junho, portanto, desde março a junho de 67, que foi a altura em que eu decidi mudar de vida, não? E ir à procura de trabalho em Lisboa, porque já tinha 14 anos. Mas como é que foi para o Tutti Praia? Foi o Sr. Vitas que o aconselhou? Como é que foi para o Tutti Praia? Para a Tutti Praia foi precisamente por convite do Sr. Macedo, que era o dono de... Ele não era dono, ele era uma pessoa que era um bom vivante. Era muito bem relacionado com toda a gente. Com toda a gente, inclusive aos ciganos. Ou seja, ele levou os ciganos todos à Casa Quintas para comprar os cortes de fato e as fazendas que já não eram vendidos há 30, ou 40 ou 50 anos. Portanto, ele manteve uma boa relação com o Sr. Quintas, e quando foi a necessidade de abrir aqui a loja, ele disse: queres ir para lá? Convidou-o, conhecia? Convidou-me, e eu disse: mas eu estou aqui, ganho 300 escudos por mês. Está bem, eu dou-te 300 escudos também lá. Mas eu tenho que pagar a caminhonete. Pronto, eu dou-te 400 escudos. Eu só tenho que pagar a caminhonete, tenho que vir todos os dias e ir para a costa, tenho os custos de transporte. Ele deu-me 400 escudos e estive aqui. E depois falei com ele e disse-lhe: olha, vou procurar a minha vida no outro lado, não tenho muito jeito para isto. Não era que não me sentisse bem aqui, senti-me bem na costa. E vou procurar a minha vida, e foi assim que eu fiz a minha vida praticamente desde março de 67 até junho, julho talvez de 67, poucos meses, venho trabalhar para o Tutti Praia. Para mim, a Costa da Caparica é uma segunda casa, porque tem a relação familiar. A minha mãe conhecia toda a gente da Costa da Caparica, que é, como se costuma dizer, alguém que lê a minha genealogia e que lê a deles, se tiver feita, vai ver que estão ali primos e primas, e alguns, se calhar, irmãos, que se cruzaram na vida, e outros porque, sei lá, a minha trisavó, o meu trisavô teve aí 7 ou 8 filhos, e depois começam os irmãos a espalhar-se por todo lado. Curiosamente, quem esteve a fazer a minha genealogia diz: tenho uma priminha sua de Cascais. Tem os mesmos avós, vocês. E ela disse: portanto, já não está na costa, já foi viver para Cascais, provavelmente outras pessoas, mas no fundo é do mesmo ramo que os meus avós, que coincidem com os avós dela. Portanto, costumamos dizer aqui na costa que somos todos primos e primas, como se costuma dizer na boa gíria, porque há alguma relação. A minha mãe dizia aquela sapatariazinha pequenina que está ao pé do mercado do Barracosa, eram primas dela. Ela conhecia isso tudo muito bem. O Capote ainda estava relacionada com a família, embora já tenha o nome de Capote, mas estava relacionada através de outros laços da família.
E pronto, e a partir daí, mas eu vivi sempre na Trafaria. Nunca vivi na Costa da Caparica até 1975, quando me casei. Para onde é que eu venho? À Quinta de Santo António, para a Costa da Caparica. Ou seja, estive na Costa da Caparica até 1993, entre 75 e 93. Comprei uma casa depois em Lisboa em 93, ali na zona da Expo, mas nunca deixei de ter a minha casa na Quinta de Santo António, na Costa da Caparica. Ou seja, eu ainda sou não residente, mas habitante da Costa da Caparica. Neste momento, não sei, na próxima semana, logo vejo, porque tenho a casa em venda. Tenho a casa aqui em venda, porque tenho uma casa em Palmela que era dos meus sogros, tenho a minha casa, a minha filha tem a casa, já tive uma casa por baixo da minha aqui em Santo António, vendi há 5 anos, e agora vou vender outra. Já tenho casas a mais, tenho seguros a mais, IMI a mais. É uma vida que a gente leva, vai construindo a vida, vai construindo património e chegamos a uma altura, 70 anos, o que é que eu vou deixar? Vou deixar um encargo grande para a minha filha, que vai ter que pagar os IMIs e os seguros e isso tudo. E ela não terá talvez a mesma capacidade que eu tive, porque os tempos são outros, a vida é outra. Ela trabalha por conta própria, não trabalha por conta de outra, e o marido trabalha por conta de outra. Eu construí alguma coisa porque cheguei a trabalhar por conta própria. Ou seja, cheguei a ter uma empresa e durante 8 anos ganhei bem a vida, sempre relacionado e ligado às alfândegas. Okay. Trabalhava muito com os transportes internacionais e pronto, ganhava bem. Depois do seu trabalho nas alfândegas? Teve nas alfândegas? Nas alfândegas. Depois, quando saí das alfândegas em 92, em agosto de 92, vendi a empresa que tinha, porque a minha perspectiva é que o mercado ia ser um mercado de guerra. Ou seja, em janeiro de 93 acabavam as alfândegas, com a história da CE. E as multinacionais iam chegar a Portugal e iam matar tudo que era pequenino, que era eu, que era pequenino. Eu tinha uma pequenina empresa, 4 pessoas, e eles chegam aqui com 40, 50 caminhões de tiro, 5 mil metros quadrados de armazéns. Eu não tenho possibilidade sequer de nem pôr em bicos de pesca, quanto mais chegar à altura deles. E então decidi vender a empresa e houve um cliente meu, que hoje não é só cliente, é um amigo com quem eu trabalho desde 1977, que me disse: venha trabalhar comigo, que eu preciso de uma pessoa. Não precisa de pessoa nenhuma, porque a partir de 1 de janeiro você não precisa de ninguém, não há ninguém nas alfândegas. Não, venha. Mas é que eu agora vou de férias, não tenho férias há 10 anos, vou 15 dias de férias. Está bem, daqui por 15 dias venha falar comigo. Quando cheguei, tinha um escritório montado, um gabinete para mim, você vai trabalhar ali. Mas eu não vou fazer nada. Vai. Eu preciso de um diretor-geral adjunto. Diretor-geral adjunto, mas eu não conheço nada no seu negócio. Não precisa. Senta-se ali, eu deixo-lhe 40, 50 pastas, vai ler, daqui por uma semana falo consigo. Pronto, já vi o que é que vocês fazem, já sabia o que é que eles faziam, porque eu prestava-lhes serviços, mas não conhecia o negócio em si. Ele disse: pronto, já está apto? Está, sim senhora. Deixe estar no gabinete, daqui por 6 meses a gente vai falar se você está apto ou não está. Agora já sabe o negócio. Não foi preciso. Ao fim do mês, não, ponha-me a trabalhar, que eu não posso estar aqui 6 meses num gabinete fechado. E foi assim que nós mantivemos uma relação até 2010. 2010, reformei-me, por antecipação e por mútuo acordo, e cá estou eu, 14 anos depois de reformado, ativo ainda. Neste momento estou aqui na Costa, já tive uma consulta de manhã, tenho que ir a Lisboa, vou comprar um bilhete para o comboio, amanhã às 7 da manhã vou para o Porto, e às 9 da noite venho outra vez para baixo. Mantenho uma atividade. Depois mantenho uma outra atividade também, que é relacionada e ligada ao colecionismo. Eu junto tudo o que é papéis, que me dizem alguma coisa a mim. Ou da Trafaria, tudo o que é documentação da Trafaria, dos cinemas, das pescas, dos quartéis, junto tudo o que é documentação da Costa, também relacionada com as lojas, com o comércio, com os restaurantes, com os cinemas,
nomeadamente os cinemas mais antigos da Costa, onde eu tenho alguma documentação interessante. Daquela documentação que não aparece todos os dias e que eu já tenho um olho clínico, quando vejo um papel à distância, eu não consigo ler à distância, mas se for da Costa consigo lê-lo. E tenho, portanto, além da parte comercial que me ligou ao Tuti Praia, tenho a parte também habitacional que me ligou até 1993. E tenho a casa ainda. Andou sempre entre Lisboa e aqui a Casa da Costa. Sim. Mesmo a trabalhar em Lisboa, manteve sempre. Sim, trabalhei toda a vida, até 2010 trabalhei sempre em Lisboa. Eu, sem ser a parte do Tuti Praia, nunca trabalhei, mas pronto, tenho um arquivo, eu tenho uma pasta só deste tamanho, com os calendários comerciais, de tudo o que é lojas, tudo o que é restaurantes, tenho os bilhetes praticamente, não diria todos, mas os bilhetes dos cinemas, do Copacabana, aliás, a história dos cinemas, não sei se penso que também era uma das questões que me tinham dito, que era começar um pouco a falar sobre a existência dos cinemas na Costa da Caparica, ou seja, qualquer vila que se preze, e a Costa da Caparica já foi uma vila antes de ser cidade, tem um cinema. A Costa da Caparica começa o seu grande desenvolvimento. Primeiro começa o desenvolvimento habitacional, ou seja, com as casas de pedra, com o Jaime Artur da Costa Pinto, que construiu o bairro Costa Pinto aqui na Costa da Caparica. E depois, aí a partir de 1920, já começa a haver algum movimento de veraneantes na Costa, e o engenheiro Manuel Agro Ferreira lembra-se de construir o primeiro hotel no distrito de Setúbal. Hotel, não eram pensões nem casas de dormidas, que é o Hotel Praia de Sol, que é construído em 1934. Com a construção do hotel, vem mais gente para a Costa e começa a vir mais gente que vem para a Costa, mas que me passa todos os dias a 30 metros dos meus olhos. Eu morava na Trafaria, junto à paragem das caminhonetes, que vinha o tráfego todo para a Costa da Caparica. E com a chegada de mais gente, há necessidade de criar, digamos que, animação. A animação não era só vir à praia, tomar banho e voltar para Lisboa, começa a haver o aluguer das casas, as casas de veraneio, as chamadas casas que são alugadas não ao dia, mas à semana, à quinzena, ao mês e até à época. Muita gente que mora hoje na Costa, e a gente tem o exemplo de uma associação que existe na Costa, que é a Gandaia, que é criada por gente que não é da Costa. Ou seja, eram os antigos veraneantes que sentiram necessidade, como o Manuel Agro Ferreira, de criar animação. Pronto. E a gente vê, a Gandaia hoje penso que deve ter 12, 13 anos e está viva. É a única coisa que tem teatro, tem atividades culturais, que tem cinema, é o único cinema, só tem uma vez por semana, mas tem. O que é que tem mais? Tem palestras, tem uma editora, pronto, tem algum movimento na Costa. E eu estou ligado também à Gandaia, como é óbvio, porque faço parte do Conselho Fiscal. Não tenho vida, tenho tantas atividades que já não tenho vida para fazer parte da direção sequer. Pertence também a um grupo de colecionadores de chapas, de seguros, e ao Museu dos Seguros. Pertence a uma coletividade de cultura e recreio ao pé de mim, com a história da construção do Hotel Praia de Sol, do qual eu também tenho muita documentação da altura, tenho inclusive uma documentação de 34. Um papelinho que eu achei do jogo de bridge, que era uma coisa fina na altura, e fui arranjando várias documentação que me foi aparecendo, nomeadamente as etiquetas dos hotéis e das pensões da Costa da Caparica, do Tamar, do Hotel Praia de Sol, sei lá, uma série de hotéis e pensões que haviam aqui pela zona da Rua dos Pescadores, a Pensão São João, e fui juntando aquilo tudo, portanto, ou seja, tentar construir um bocadinho da história que não seja só a história oral, porque nós sabemos muitas das vezes com a história oral, quem conta um conto, acrescenta-lhe um conto. E se a gente tiver uma base documental, conseguimos construir uma vida melhor. Portanto, depois, com a minha ligação à Gandaia, disse,
tenho que andar à procura dos cinemas da Costa da Caparica e, eventualmente, dos teatros. Não houve, mas embora a Gandaia faça teatro, também os cinemas da altura faziam outros espetáculos, sem ser só o cinema, faziam espetáculos de variedades. Eu estou agora em vista da compra de dois documentos relacionados com o Copacabana, com espetáculos com a Hermínia Silva, com a Amália Rodrigues, portanto não era propriamente do cinema, mas tenho programas, e os programas também me situam numa outra panorâmica, é consoante o documento que se tem em mão, a gente determina mais ou menos que àquela data já estavam em atividade. Ou seja, vi pelos anos 50 muita publicidade, não ainda ao Copacabana, já não ao Império Cine, mas publicidade a outras casas de espetáculos, que era o Casino, o Cine Neptuno, e era mais o Casino e o Cine Neptuno. E o Cine Neptuno era uma esplanada que estava mais ou menos situada onde está hoje a Meta. Okay. Antes de ser a Meta, havia uma esplanada ao ar livre que fazia cinema. Portanto, estamos a falar final dos anos 40, princípio dos anos 50. E isso consegue localizar-me. Depois aparece-me um programa, curiosamente um programa raríssimo, que é um programa em 1940 do Império Cine, que era o cinema onde hoje é a praça. Ou seja, a praça era de manhã e o cinema e a casa de espetáculos era à tarde, no mesmo local, no mesmo espaço. Está a imaginar? Não estou a imaginar sequer como é que faziam. E como a festa de homenagem à Ercília Costa, à fadista Ercília Costa, é da data de agosto de 1940, quando lhe fizeram uma festa de homenagem, portanto podemos situar que aquele Império Cine estaria ali entre os anos 38, 37 e 40. E depois vai até os anos 50. E desaparece nos anos 50 quando aparece o Copacabana. O Copacabana aparece precisamente, pelo que eu penso, no princípio dos anos 50, porque eu tenho um programa dos filmes passados no Copacabana de 1952. Portanto, a gente, embora não conheça a história, mas vou tentando fazer uma escadinha em função do documento que me aparece na mão. Mas chegou a ir a esses cinemas? Chegou a ir a esses cinemas? Chegou a frequentar esses cinemas? Chegou a ir ao Copacabana não me lembro, não me lembro, aos cinemas da Costa não. O único cinema que eu me lembro de frequentar na época era o cinema que havia na FNAT, no Inatel, que era um cinema ao ar livre, antes da construção, que eles depois chegaram a ter um cinema fechado. Eu já não me lembro desse cinema, portanto eu penso que aquilo deverá ser aí final dos anos 70, já depois de 25 de Abril, porque eles tiveram necessidade de destruir, eu penso que nem foi bem assim a história que me contaram, de destruir o cinema para construir aquela piscina que lá está, que hoje não serve para ninguém, está fechada. Mas penso que as datas devem de ser mais ou menos por essa altura. E ao cinema da FNAT eu ia muito, morava ali na Trafaria, vinha ao cinema à noite, vinha ver as miúdas das banhistas. Aliás, a minha mulher encontrei lá, não a encontrei lá, já a tinha encontrado com 11 anos, mas com 19 anos voltámos a encontrar lá. E vinha muito ali ao cinema. Portanto, isto para dizer que só depois da destruição do Copacabana, com a construção daquele edifício, é que aparece o cinema do Centro Comercial do Pescador, onde está hoje a Gandaia, na mesma sala onde está hoje a Gandaia, e desse do Pescador tenho bilhetes. Não tenho programas, mas tenho bilhetes. Ou seja, tenho o programa do Império Cine, tenho publicações na revista, penso que o Século Ilustrado, sobre o Neptuno e sobre o Casino. E havia, quando se fazia um programa sobre a Costa, dizia-se quais eram as casas. Tenho programas do Cil Centro, do cinema do Cil Centro. Não tenho bilhetes, já os vi, já os roubei na net. E o que é que eu tenho mais dos cinemas? E havia um outro cinema junto à praia, que era o cinema no centro,
No centro comercial, há o centro comercial Oceano. Havia 2 grandes salas de 270 lugares cada uma, ainda lá estão. Mas estão fechadas tem lá uma placa a dizer que está em obras de remodelação há 20 anos. Portanto, isto é, digamos que a panorâmica do movimento cultural da Costa da Caparica. Depois havia mais algumas associações culturais que não faziam propriamente cinema, que era o caso do grupo dos Amigos da Costa, que explorava o ringue de patinagem, onde se faziam programas noturnos durante o verão, que eram os torneios de futebol de salão e tudo, que é onde eu cheguei a participar. Depois havia o próprio grupo dos pescadores do futebol, que derivava do grupo dos pescadores da Casa dos Pescadores da Costa da Caparica, que é anterior, e, portanto, aparece primeiro, às vezes, um grupo desportivo dos pescadores da Casa dos Pescadores, e o outro é Grupo Desportivo dos Pescadores da Costa da Caparica. As siglas são muito parecidas, os emblemas são diferentes. Eu tenho 2 emblemas, um do grupo antigo e outro do grupo moderno, são completamente diferentes, mas as cores estão sempre todas na ordem do verde, como tem o Costa da Caparica atualmente. A Costa, tirando isso, tinha a animação dos veraneantes, quem vinha todos os dias, e eram muitos. Na altura não havia muita gente, vinha muita gente para a Costa da Caparica, mas ou vinha por Cacilhas. Os que vinham pela Trafaria não eram muitos, porque a maior parte das pessoas que vinham para a praia ficavam pela Trafaria e iam praticamente até à Cova Vapor, chamado o fim da Lisboa Praia. E pronto, e ali tem uma série de história, do qual nós, neste momento, com a Junta de Freguesia do Monte Caparica e Trafaria, estamos a trabalhar, e já está quase concluído um livro sobre a história das praias, o que é que se fazia nas praias, como é que brincávamos nas praias, como é que se montavam as barracas, como é que era um estabelecimento de banhos. Eu trabalhei eu comecei, antes de ir praticamente para trabalhar para o Quintas, nas minhas férias do verão, fazia o serviço de praias. E o que é que fazia, em concreto? O que é que fazia no serviço de praias? Nada, ajudava a montar as barracas, a levar o pano, montar as barracas nos coisas, pôr os banquinhos e as mesas, porque muita gente alugava os banquinhos para ter dentro das barracas, outros alugavam uma mesa para pôr o piquenique, para não estarem a comer ao vento da areia. E pouco mais fazia do que isso, mas era trabalho suficiente de manhã, e depois ao fim do dia era retirar aquilo tudo e fazer o trabalho da gandaia, da pesquisa, meter uma peneira na areia e ver que dinheiro tinha caído dos bolsos dos banhistas. Quase sempre em todas as barracas havia dinheiro enterrado. Quando não havia um fio de ouro, quando não havia uma aliança, as pessoas nem tinham sequer a preocupação de ver o que é que tinham deixado de cair. E nós passávamos ali a peneira, aproveitávamos para limpar, porque tinha sempre aquele lixinho preto, a folhinha, um palito, o pauzinho do gelado, uma coisa assim, aproveitávamos, que aquilo era para o lixo, mas tínhamos lá mais um dinheiro. O banheiro sempre dava 5 tostões ou 10 tostões pela ajuda, e isto era de manhã e à tarde. Durante o dia tinha um outro serviço. A estação dos Correios da Trafaria era um empregado e a mulher. A mulher nem era empregada dos Correios, mas ajudavam. E ele estava incapacitado o serviço principal dele nem era o correio, era pouco, tinha um carteiro que fazia aquela distribuição. Daí eu conhecer muito melhor a Trafaria do que a Costa, porque ele tinha telegramas para entregar. Além dos telegramas habituais, do faleceu a prima, ninguém escrevia uma carta, para levar 5, 6 dias a chegar, mandava tudo telegramas. Era de falecimentos, de aniversários, e eram muitos telegramas para os cerca de 1.500 soldados que estavam na Trafaria, nos quartéis todos. Na prisão, na Casa da Reclusão, nas baterias de artilharia Costa, no quartel de Morfacém. Portanto, toda aquela gente precisava que se entregasse telegramas rapidamente. Ora, o que é que o chefe da estação fazia? Como não tinha ninguém, chamava os primeiros miúdos, a que ele tivesse mais confiança, com 10 anos, 9 anos, para ir entregar o telegrama.
A gente ia de boa vontade entregar o telegrama, porque já sabia que havia uma gratificação, primeiro. Depois, o malandro pagava 2 tostões por cada telegrama, mas ficava com tostão para a manutenção da bicicleta para ele. Não havia manutenção da bicicleta, a manutenção da bicicleta pagava os correios. Ou seja, a gente só recebia um tostão. Mas no fim do dia tínhamos 10 telegramas entregues. 10 telegramas são 10 tostões. Era muito dinheiro na altura. Mais outros 10 tostões ou mais que tínhamos de gratificações, tinha sempre dinheirinho no bolso. Quando queria ir ao cinema, a minha avó perguntava: queres ir ao cinema? Queres dinheiro? Não preciso, avó, eu tenho. Pronto, e foi assim, ajudava o homem dos jornais, a vender os jornais na ponte. Mas se não fosse para trazer e pegar, não sei, ele é que vendia, ele é que sabia o pregão, ele é que sabia aquilo tudo. E tudo aquilo me fez viver a vida, foi uma aprendizagem. Eu não tinha pai, o meu pai morreu quando eu tinha 3 anos, não o cheguei praticamente a conhecer, as poucas memórias que tenho é das fotografias dele, e vivi um pouco entre a minha mãe e a minha avó. A minha avó, como digo, morava a 30 metros da paragem, estava na paragem, estava nos Correios, que estava a 30 metros para norte, estava na ponte dos barcos, que estava a 200 metros, e estava na barraca do estabelecimento de banhos da Maria, que era do Carlos da Marítima, que estava ali a 30 metros também. Ou seja, a praia da Marítima era a praia que estava junto à paragem da caminhonete. Portanto, eu não precisava de me deslocar muito para trabalhar. E ganhava, aproveitava, ganhava o dinheiro. Como é que era a trafaria naquela altura? Era completamente diferente. Era um ponto de passagem, um ponto de veraneio, porque muitas das casas, como tinha dito, eram casas de aluguer, à semana, ao mês, à época, e outras que ficaram permanentemente, e hoje muitas das pessoas que estão na trafaria não nasceram lá. Também são como os homens da gandaia, e muita gente, historiadores e tudo, que estão na trafaria, são alguém que se interessou. As pessoas que, por exemplo, temos, digamos, coletividades de cultura e recreio, temos os bombeiros, temos a Sociedade Recreativa Musical Trafariense e temos o casino, chamado casino. O casino não nasce por acaso. O casino nasce de um clube de veraneantes de 1902, 1903. Em 1906 já havia bilhetes do barco do clube de veraneantes. Ou seja, eles tinham bilhetes próprios e tentaram construir uma empresa de transporte para trazer os cooperantes, para não terem que andar atraídos aos vapores lisbonenses. E constituíram em 1908, salvo erro, uma coisa que se chamava a cooperativa A Trafaria. Existem ações, eu tenho algumas, onde a gente pode ver quem eram as pessoas importantes que compravam as ações da trafaria, e esse clube de veraneantes constrói em 1909 o casino, para a sede da cooperativa A Trafaria. Pronto, e aquilo vai a ações transacionadas entre pessoas. Penso que na altura já não deveria de haver o clube da trafaria, mas há ações da cooperativa A Trafaria transacionadas até aos anos 60, ou seja, o casino nasce em 40. Portanto, aquilo tem alguma interligação e não nasce por acaso, vai para ali. Porquê? Porque eram os veraneantes. Portanto, o casino sempre teve uma frequência muito mais seleta. E o casino começa a ser conhecido pelo RDT, que é o nome daquilo oficial, Recreios Desportivos da Trafaria, o casino, porque se jogava a batota no sótão. Jogo ilícito. Se reparar, já entrou no casino? Não. Uma vez que entrar no casino, do lado esquerdo ao pé do bar, tem uma escada daquelas de caracol que sobe para a sala de jogo. Não sei se hoje ainda jogam, se não, e então era conhecido pelo casino, porque na altura os veraneantes também já jogavam, não naquele edifício, mas já jogavam ao casino, que no fundo era um jogo ilícito, porque a Trafaria nunca teve um casino que se possa chamar de um casino. Teve uma grande sala de espetáculos. Eu morava precisamente com a minha avó nas traseiras deles, que era o Beco da Praia, que era a antiga fábrica da Stal, das confecções. Que era a casa de espetáculos chamava-se Costa Rica.
Pronto, eu um dia vi um programa daqueles, ainda não andava muito esperto para o colecionismo e não fiquei com ele. É uma pena, porque é o único que eu vi até hoje. Há documentação que são únicas. Ninguém conhece em Almada documentos, por exemplo, da Casa de Fados, que existiu ao pé da Igreja de São Sebastião, do Pancão. E eu tenho um programa do Pancão. Vai apanhando esses documentos nos alfarrabistas? Não. Eu frequento os alfarrabistas, é assim. Tenho aqui um programa do Campolide que custa 30 euros. Eu, esse mesmo programa, compro 3 na Feira da Ladra. Não havia dinheiro que chegasse para andar em alfarrabistas. Os alfarrabistas, a mim, têm-me servido às vezes para comprar algum livro raro. Já comprei alguns, comprei um sobre as tabernas de Lisboa, porque gosto das tabernas, não pelo sentido das tabernas, mas pelo sentido das pessoas que frequentavam as tabernas. Nomeadamente, há uma coisa muito rara, que dizem que eu sou o único maluco no país que é colecionar a documentação e as imagens e os quadros dos grupos excursionistas, que eles não eram constituídos, como dizia um velhote, os grupos eram montados na taberna. Encontrava-se um grupo de amigos, vamos fazer um grupo excursionista. O grupo excursionista tinha 2 fins. Primeiro, para eles todos, às vezes eram 4 ou 5, poderem ir de carro à terra. Um tinha carta de condução e outro era mecânico, para nunca ficarem na estrada. Faziam aquele grupo e, para marcarem a presença da sua sede, o que é que eles faziam? Um quadro com as fotografias deles, quadros normalmente feitos à mão, eu tenho alguns, uma beleza, gente que tinha jeito para o desenho e para a pintura, e com os buraquinhos com as fotografias deles. Há muita coisa sobre eles, mas muito dispersa. Há um quadro, não se conhece papéis dele. Há um alfinete da Pela, não se conhece papéis nem quadro. O que é difícil muitas vezes localizá-los, onde é que eles estiveram. Mas há alguns que já se consegue arranjar um alfinete, um galhardete, pronto, e aí já se consegue constituir um bocadinho de história. Eu ando a ver se um dia consigo pegar nas pontas daquilo tudo, porque não há muita história, porque as pessoas que pertenciam àqueles grupos, digamos, anos 20, anos 30, não está cá ninguém para contar a história. Muitos dos quadros não têm lá as fotografias, porque um dia chegou a mãe, ou o tio, ou o filho, tira dali a fotografia do meu pai, que cada vez que aqui entro não posso ver aquilo. Não. E hoje a gente chega a uma taberna, faltam lá fotografias, são situações dessas. Portanto, eu tenho ido apanhar para os antigos restaurantes, tentar comprar alguns, é muito difícil, mas tenho arranjado outras também. Arranjei na Feira de Setúbal, já arranjei na Feira da Ladra um quadro de uma fotografia de 1950 de um grupo de Campolide, onde estão 3 e uma senhora. Os grupos nunca tinham senhoras. Depois percebi que a senhora era a cozinheira que lhes fazia a comida. Ela não fazia parte do grupo, estava no grupo, mas quando iam passear, iam só eles. Tenho outras fotografias dos anos 40, do meu sogro, que tinha um grupo esse não era excursionista, mas tinha a mesma função. Era jantarista, ou seja, eles organizavam jantares e aos fins de semana iam passear. E para onde é que eles iam passear? Para a Figueira da Foz, para as Casas da Rainha, onde o comboio passava. Não iam de caminhonete, porque eram 4. Não iam de carro, porque não tinham carro. E estas pequenas histórias que eu tenho apanhado um bocadinho aqui e ali, tenho escrito para não perder a memória, porque a gente nunca sabe quando é que ela acaba. E tenho outras coleções também interessantes, gosto muito das empresas de cabinagem. Amanhã vou para Gondomar, vou visitar o museu A Biblioteca Municipal de Gondomar tem atualmente, até dia 8, uma exposição sobre os transportes, a empresa de caminhagem de passageiros a gondomarense. Já sei que quando for visitá-los, a senhora tem lá um livro para mim, o emblema dos motoristas que eles usavam nos bonés, que é uma outra coleção que eu tenho. Tenho sensivelmente cerca de 60 empresas de caminhagem que consegui já reunir os emblemas.
seja da Transul, seja da Pidense, aqui mais ou menos nesta zona, que faziam Cacilhas, seja da empresa de Sesimbra, seja de João Cândido Belo, tenho vários, inclusivamente lá em cima na zona norte, que eram os emblemas muito pequenininhos, o máximo 10 centímetros de envergadura, quase sempre com asas. O nome da empresa no meio, depois tinham asas que era para dizer a minha caminhonete voa. Tinham duas características, uma dizia asas e a outra era um galo dentro de um pneu. Ou seja, tinha o nome, tem que é assim, a empresa de caminhonagem Lopes e Matos. Não se recorda das caminhonetes de João Cândido Belo, elas acabaram em 76, 77. Também tinha um galgo. Ou seja, o galgo é que corre mais depressa. Eu sou mais rápido. E eu coleciono não só os bilhetes das empresas de caminhonete antigas, que devo ter registadas aí à roda de umas 300. Não tenho todas, eram 400 e tal. Empresas de caminhonete, as mais antigas, umas desapareceram, outras que se fundiram. O caso da Piadense fundiu-se com a Beira Rio e deu origem à Transul, depois da ponte, para poderem ter autocarros altos para atravessar a ponte. E pronto, e gosto de ter a história das empresas. Tenho um emblema, tenho um bilhete, tenho um horário e com isso constitui-se o que eu já tenho feito algumas vezes, me tenho convidado uma exposição documental sobre cada uma daquelas empresas, precisamente como eu costumo dizer, eu não gosto de colher a informação para constituir um armazém. É para ser exposto, para ser mostrado, para ser divulgado. E já tenho participado em várias, aqui na Costa já participei, pelo menos em 2 exposições sobre a exposição de objetos da Costa. Por exemplo, todos os restaurantes antigos tinham copos de bebida, pirogravatos, e eu devo ter uns 18 copos dos restaurantes todos da Costa, das pensões, do mercado. Havia um senhor que vendia bolos de mercado que tinha copos, devia servir bebidas com os bolos, tenho um copo deles, mas é essencialmente das cervejarias, restaurantes e pensões. Do velho, como é que ele se chamava? E a gente até perde os nomes deles, porque eles depois desaparecem. O primeiro grande restaurante, pequenino, do Barbas, é precisamente um restaurante que se chamava A Mascote, que estava na praia. Ele passou a comprar aquele e depois começou a comprar a rua toda, até o Bento. Depois com o Polis, aquilo desapareceu tudo, e ele hoje, se tem 4 restaurantes, é porque ele tinha 4 restaurantes. Portanto, a história vem um bocadinho daí, mas a informação dos copos também é... Porque a gente fica a saber o que é que o copo era, como é que se chamava o restaurante. O lavagante tinha um lavagante no copo, onde era a morada deles. Alguns têm a morada onde eles estavam situados. E isso e os calendários contam a história quase toda, desde o restaurante dos Irmãos Unidos, que estava num parque campismo daqueles selvagens, ali ao pé do Campo da Bola, do lado oposto ao Campo da Bola, papelarias. Uma das curiosidades aqui da Costa é saber que a papelaria que estava no mercado, hoje penso que tem uma casa de flores, já teve uma casa de gelados, mesmo ao lado da nutritiva, naquele cantinho ali, estava ali uma casa de gelados. Isso era uma tabacaria. Era uma tabacaria do Palmeiro e Eram 2 jogadores do Benfica que compraram ali um buraco para fazer uma papelaria e uma tabacaria. Essa tabacaria tinha precisamente o nome de Tabacaria Cine, precisamente relacionada ao cinema que teve lá no mercado. E a gente sabe isso hoje porque eles editaram postais, daqueles postais turísticos, e lá está a edição de Tabacaria Cine. Portanto, é importante, quando temos um documento na mão, começar a lê-lo. Olha que coisa tão gira, lê-lo de cima a baixo, ver quem foi a gráfica que fez o documento, que data é que aquilo tem. Há documentos que têm as datas mal, mas aquilo era para fazer num dia para distribuir, porque à tarde era o filme, não dava tempo para estar a fazer novos. E ver que há filmes que aparecem em programas de cinema, sei lá, datados dos anos 40, quando eles só foram estreados nos anos 50, não é? Não podia em 1940 estar, mas aquilo saiu assim.
Portanto, isto, digamos que a história que eu conheço aqui da Costa da Caparica é uma história muito de viver. O facto de viver na Trafaria não significava que eu não viesse à costa. Na altura não vinha transportes, vinha a pé. Muita gente vinha a pé, porque o dinheiro para os transportes, posso dizer, está a ver, um bilhete da caminhonete era o dobro, chegava a ser 1,50, 2 escudos, daquilo que me dava uma gratificação. Ou seja, para ter 2 escudos tinha que entregar 4 telegramas. E depois, para vir outra vez para trás, era mais 2. Portanto, muita gente, não existiam os passos, os bilhetes eram vendidos um a um na caminhonete, havia um cobrador, havia um motorista. Hoje não, hoje o motorista tem que fazer tudo, cobrador, e se furar tem que mudar a roda. Ou então liga para lá, vem-me cá mudar a roda, não é? A vida era completamente diferente, tanto na Trafaria como na costa. A costa vivia muito o verão, vivia do período, e ainda hoje é um bocadinho isso, a costa às vezes à noite está um bocadinho morta, precisamente porque não se vê o veraneante. Então se o dia estiver assim nublado, não se vê praticamente ninguém na rua. E mais alguma? Acaba por viver muito, é sazonal, não é? As pessoas que cá vêm, é sobretudo... Sim, a Trafaria é a mesma coisa, é sazonal, são localidades. A costa hoje em dia não é tanto assim, porque a costa tem, com a imigração, nomeadamente estrangeiros, brasileiros, mudou um bocadinho, porque são pessoas já mais residentes, ou seja, não são o residente veraneante, mas também não são os naturais da costa. A Trafaria começa a ter um outro desenvolvimento diferente. Os silos mataram muito a Trafaria, a poeira que anda no ar permanentemente, a poeira do milho, de trigo, anda permanentemente no ar. Mas os silos são de que altura? São mais ou menos... Os silos são aí dos anos 80. São mais recentes. Mas deram cabo daquilo tudo. Ninguém consegue viver ali, aquilo é pó por todo lado, aquilo foi uma coisa construída, vimos criar aqui postos de trabalho, os postos de trabalho, aquilo é tudo mecanizado, trabalham 14 pessoas dentro daquilo. Trabalham 14 pessoas e por turnos, dia e noite, não é? Portanto, tem que se revezar, pelo menos deverão trabalhar aí 6, 7 pessoas em permanência nos computadores. Não criou postos de trabalho. Criou problemas, muita gente saiu. Neste momento começa-se a assistir aos estrangeiros a comprarem as casas velhas para recuperar. Há muita coisa em recuperação na Trafaria, que é praticamente tudo estrangeiros, nomeadamente ali ao pé do Café da Ponta, a farmácia, foi recuperada por franceses. Naquela Avenida Bilhão Pato está tudo a ser recuperado por franceses e há muitas coisas já compradas por imobiliárias que estão a deixar estar e a fazer subir o mercado. Aqui na costa é um bocadinho a mesma coisa. Eu posso dizer, eu tinha aquela minha casa de 75, embora esteja recuperada, está no mercado de 200 mil euros. Não é cara. Eu há 5 anos vendi uma por 105 mil, o andar de baixo. Igualzinho ao meu. 5 anos depois está no dobro. Na altura vendiam-se, ou seja, 75, vendiam-se andares ali ao pé do Inatel em São João, por 180 contos. Era de borla. Eu é que não tinha 180 contos. Não tinha comprado um na altura. Eu arrendei aquilo, depois acabei por comprar ao senhorio, porque ele quis vender aquilo, porque tinha 2 filhos, tinha que comprar uma casa para cada um e aquela era só uma. Mas agora estou a vendê-las porque não vale a pena. Prefiro o dinheiro para passear, para me divertir, para poder ter os últimos anos da minha vida. A gente nunca sabe quando é que termina, não é? Mas a expectativa é ter mais 10, 20 anos e até lá a minha filha felizmente não precisa, tem a casa própria, tem mais a outra casa, tem a casa que era dos avós e já lhe chega ter casa de cidade e casa de campo. Já tem muitas, não é? Estava a dizer que mudou muito, tanto a Trafaria quanto a costa, não é? Ao nível de formas diferentes, mas mudaram. A Trafaria mudou com a chegada de muitos estrangeiros,
Muita gente também vinha morar para a Trafaria porque as casas em Lisboa eram incomportáveis, havia o barco que era rápido, agora o barco há, mas está quase sempre avariado. Não é? O barco que é o ferry, está quase sempre avariado, tem dias que não tem barco para Lisboa, tem que ir para Caminete, Cacilhas, era diferente. O estrangeiro, quando compra uma casa, não está preocupado com isso, tem o carro à porta, mas a grande parte das pessoas que trabalham não têm carro à porta, ou se têm carro à porta, podem ir para Lisboa, mas não sabem se voltam, porque aquilo avaria, o carro está velho. As pessoas que vinham antigamente, quando trabalhava na praia, as pessoas que vinham à praia eram mais endinheiradas? Como é que era a estratificação? Não, as pessoas que vinham à praia, normalmente, gente que trabalhava, não era... O veraneante, que tinha capacidade financeira para alugar uma casa à época, aos 3 meses, pronto, era uma outra classe já média que... E eram o quê? Lisboetas? Sim, quase todos lisboetas, quase toda gente de Lisboa e quase toda gente aqui daquela zona, Alcântara, Ajuda, Belém, cujas praias eram Algés, mas as águas deste lado do rio, ou seja, do lado lá do rio, da margem direita, sempre tiveram mais poluídas e mais porcaria do que as praias da Trafaria. Aliás, um dos grandes ensinamentos que o engenheiro Agro Ferreira tirou foi que as águas dos Estoris, chamadas águas dos Estoris, tirando as águas termais, o Estoril também teve termas, muitas, teve pelo menos umas 4 ou 5 termas, teve a Poça, teve ao pé do Casino, teve uma outra particular, teve mas pelo menos umas 4, ali a zona da Parede, também é outra coisa que eu gosto muito, é as termas. E conheço, também tinha as águas de São João, aliás, a maior parte das águas ali da zona eram servidas por águas termais, ou as águas da Parede, ou as águas de Valcavalos, a própria canalização pública. E estas águas, como estavam muito poluídas, e as pessoas evitavam de vir para cá, não só porque havia aqui gente mais fina na zona de Cascais, e ele disse, bom, temos ali a Trafaria e a Costa, aquilo é 20 km de praia, não é pequeninas praias como é da zona de Estoril, e fazemos daqui o nosso negócio. E é quando começam a aparecer os projetos do Cassiano Branco, das Marinas, aqui, portanto, ou seja, projetos megalómanos que podiam ter sido realizados, mas o regime na altura, os Estoris era mais importante. Pois. Começaram a tirar areias daqui para levar para a costa de Estoril, as areias brancas, e a gente hoje vê que estamos as praias praticamente sem areia, tiraram a areia da Golada para meter na Expo e para construir a doca pesca, e a gente vê hoje como é que está a Golada, que aquilo parece um mar alto e perigoso, até para quem a atravessa, tem que dar a volta por fora do bugio, porque passar ali é o risco do barco se virar, porque chega a ter alturas de 15, 20 centímetros de água. Mas a linha do mar também foi subindo. A linha de água também foi subindo, ou não? Também, mas não justifica tudo, mas também foi subindo, a gente sabe que as marés têm tendência a subir, sabe que o degelo está a consolidar e tudo isso vai fazendo encher. Tudo isso vai fazendo encher, vai fazendo o El Niño, vai fazer toda uma série de modificações na atmosfera e na Terra que, obviamente, um dia ela vai subir e a gente tem de dar por ela. Agora tem subido aos bocadinhos, mas um dia, quando subir demasiado, depois se calhar já não há gelo. E como dizia a minha avózinha, o mar vai buscar aquilo que é de lá. Ela já lá esteve ali, na encosta. Embora muitos daqueles fósseis não tenham a ver com o mar, mas as águas já lá chegaram. Eu lembro-me quando era miúdo, ali na FNAT, o pai do Manel, andava de chata a remar entre a praia e a igreja. Ok, porque estava ao nível da água. Tinha esta altura, a chata tem esta altura, e ele vinha a remos. Não havia as valas foram construídas para tentar secar os pântanos, porque entre a Trafaria e a Costa era pântanos,
Quem fosse por lá ia lá ficar. Para secar aquilo tudo, fizeram valas de contenção. Depois fizeram as muralhas, porque a água galgava e a chuva ia do mar, portanto, até praticamente onde é hoje a estrada da Trafaria, aquilo era um mar de água. Aqui em Santo António, cheguei aqui há 20 anos a ver construir ali um prédio e tiveram 3 dias a bombear a água para construir a garagem só de um piso. De um piso. Portanto, ou seja, para ter abaixo do solo 2 metros, para lá entrar no carro, tiveram 3 dias a bombear água e não conseguiam secar aquilo, pois lá conseguiram, lá fizeram a garagem, aquilo penso que esteja bem isolado, senão aquelas paredes estão todas cheias de chamada água salobra, que já está filtrada pelo mar, porque ao nível das valas, hoje a gente não vê a vala que está ali ao pé dos Passeios de Santo António, mas durante muitos anos, entre a Costa e a Trafaria, tinha uma vala de drenagem de água, que hoje ainda sai para o Rio Tejo, mas hoje a gente não a vê, está lá a estrada em cima. Mas a água, essa água mais salobra, salgada, era boa, por exemplo, para a prática da atividade agrícola? Tem memória? Sim, para a atividade agrícola não tem problema nenhum. Aliás, uma das características da atividade agrícola da costa é precisamente as hortaliças, as cenouras, não sei quantos, porque têm 2 componentes. Tem uma água salobra e tem o ar do mar. Normalmente são umas hortaliças mais rijas, mas são mais saborosas, já bem temperadas. E tem memória disso, de haver aqui da produção agrícola aqui na costa ou na Trafaria? Não, na Trafaria nunca chegou a haver produção agrícola, não. Quais é que eram as principais atividades Na Trafaria essencialmente era o produto da pesca e 3 fábricas de conservas. Havia uma fábrica onde hoje está a garagem da Pidense, ali junto ao Café da Ponte, e havia mais 2 fábricas à saída da Trafaria, que era a Progresso e uma outra. Ainda existem nos postais, numa coisa que se chama os prédios novos, que foram construídos em 1950, ainda hoje são os prédios novos, em que estava uma fábrica de conservas, assim nesta posição, e depois tinha a Progresso, assim nesta. Portanto, havia 3 fábricas. No princípio do século havia produção de farinha, havia 5 moinhos na praia, portanto, moinhos de moagem de farinhas. Não havia praticamente habitantes, mas a Trafaria sempre teve muita casa de alvenaria, enquanto que a costa, até a final do século XIX, tinha essencialmente barracas de colmo, tirando depois a construção no princípio do século do bairro Costa Pinto. A Trafaria, não, em 1750, antes do terremoto, já tinha tudo casas de alvenaria. Isso devia-se ao quê? Porquê? Porquê? Porque as pessoas... Não, porque aqui o facto de haver aqui casas de colmo significava muitas das vezes que os pescadores, ao partirem para Aveiro ou ao voltarem ao Algarve, pegavam fogo às casas. Que era para ninguém as usar. As casas eram deles e pegavam-lhe fogo. E ainda hoje se consta, penso que é o Camilo Castelo Branco, que faz uma referência ao fogo que o Marquês de Pombal mandou lançar às casas da Trafaria. Não é isso que está, ele faz a referência, salvo erro, em 1800 e tal, quase 100 anos depois, e ele escreve, e as pessoas interpretaram de uma outra forma, que o Marquês de Pombal mandou lançar fogo às casas da costa da Trafaria. Não é na Trafaria, é a costa da Trafaria, que é a costa da Caparica, porque aquelas que eram da alvenaria não podiam mandar lançar fogo e em 1750 elas já estavam construídas. Portanto, estamos a falar do Marquês de Pombal em 1780, mas sim estas aqui que eram todas de colmo, porque era hábito, muitas das vezes, os pescadores lançarem fogo às barracas, aquilo era um bocadinho e ardia logo, pronto, e iam-se embora, depois voltavam outra vez no verão seguinte. Tanto os algarvios como os ilhavos. E existem muitas histórias sobre os algarvios e os ilhavos, de batalhas deles com os barcos, para ver quem é que ficava com o seu bocadinho para poder pescar. Mas havia também uma divisão aqui do território, não?
o território aqui na costa, mais aqui na costa, também estava meio que dividido entre as pessoas do norte. Sim, mas quase toda a gente pescava aqui na parte central, depois é que se começaram a estender um bocadinho lá mais para a Fonte da Telha, mas pescava quase tudo aqui nesta zona, digamos que entre ali a FNAT, antes do Bico da Areia, entre a FNAT e essencialmente ali a Praia do Castelo. Eram os pontos de pesca dos barcos da Arte Chávega. Tem memórias disso? Não, tenho muitas fotografias, tenho um espólio de quase 400 fotografias antigas da costa, mas a maior parte delas, poucas são, só dos anos 50, 60, é que tenho algumas de um fotógrafo quando eu ia fotografar a Costa da Caparica, e há memórias dos barcos, há memórias dos bois ainda a lavrarem sem tratores, há memórias das carroças a virem à entrada da costa, mas muitas das fotografias são memórias da pesca da Arte Chávega. Mas só tem fotografias, não chegou a ver, ou chegou a ver a prática da Arte Chávega? Se chegou Sim, tem lá muito, tem lá muito. Não, mas o Sr. Carlos chegou. Não, eu vi, mas já em os anos 70, 80, não é? Mais tarde. Não, o meu avô é que era o homem da Arte Chávega. Foi desde 1906, não digo 1906, mas aí desde 1920 até 31, até ir para a Trafaria, a vida dele era Arte Chávega. Eu acho que ele nunca teve barcos na costa, mas depois na Trafaria tinha barcos de pesca. Fazia parte das campanhas. Mas a memória que eu tenho, sem ser a memória fotográfica, não tenho. Tenho uma fotografia bonita de 1920, com os barcos da Arte Chávega e dois meninos a saltarem ao eixo, ainda com os barretinhos. Penso que aquilo é uma fotografia tirada por alguém que tinha uma boa máquina fotográfica já na altura, porque são fotografias muito bonitas e muito nítidas. Tenho fotografias de pescadores em 1917, está lá um escrito que é um Gonçalves, mas não sei qual dos quatro é o Gonçalves. Fotografia do Gonçalves. Provavelmente é algum familiar daqui de alguém na costa. Eu vou apanhando tudo o que é memória fotográfica, além dos papéis, muita memória fotográfica. Tenho, por exemplo, fotografias da Trafaria de grupos de meninas que devem ter vindo de uma escola qualquer em 1930 para fazer uma borricada. Vê-se as meninas a chegar no barco, na praia, vê-se as meninas no alto de lá de cima da raposeira e vê-se as meninas nos campos. Portanto, ou seja, aquilo é um trajeto que elas levaram, que não vieram propriamente para a praia, mas vieram dar um passeio, não sei, e tem a data, diz Trafaria tal, mas quem era, depois a gente não sabe, não conhece a história daquelas pessoas. Lembra-se do Transpraia? Sim, lembro-me bem do Transpraia, tenho bilhetes do Transpraia, como colecionador de bilhetes, cinema, transportes, caminhonetes, eu coleciono os bilhetes de tudo e mais alguma coisa. Das casas de banho, pagava-se bilhetes para se ir à casa de banho, pagava-se no aeroporto de Lisboa, tudo o que era exposições de 1930, 1940, para ir à casa de banho pagava-se bilhetes para alugar um banquinho. As pessoas dizem, antigamente não se pagava nada, agora é que se paga tudo. Não é verdade, não é verdade. O documento, como costuma dizer, o algodão não engana. O algodão não engana. Pagava-se tudo e mais alguma coisa, para subir qualquer simbório de uma igreja pagava-se, hoje já se começa a pagar também. Assim, daqueles mais curiosos pagava-se bilhetes para entrar em Lisboa, tenho bilhetes das portas de Benfica, não para as pessoas, mas para os cavalos, que traziam as carroças, porque iam sujar e tinham que pagar uma taxa para a limpeza daquilo que os cavalos faziam. Portanto, pagava-se bilhetes para tanta coisa que eu às vezes digo, não é possível, mas para ir à casa de banho tinha que pagar bilhete? Tinha que pagar bilhete, porque estava lá uma empregada, a empregada tinha que ser paga. Fazia algum sentido. Hoje em dia, por exemplo, as casas de banho ali no Largo da Misericórdia já não pagam bilhete, mas tem que lá deixar a moedinha. Ou seja, não tem direito ao papel, mas paga na mesma. As coisas vão mudando, vão evoluindo, mas no fundo, hoje em dia tenta-se criar taxas, impostos, formas de receita. E quando as pessoas protestam,
Se o protesto é muito grande, se calhar sai. Mas daqui a 2 anos ou 3 anos volta outra vez. Agora vão acabar com a portagem ali aqui. Sim, está bem, daqui a 10 anos a gente volta a falar. E ela volta lá a estar. Eu lembro-me que ali na estrada do Vimeiro para Porto Novo, ali ao pé do Vimeiro, das Águas do Vimeiro, tem uma estrada particular que vem ao longo do rio Alcabrichelo e pagava-se 5 tostões para se passar a estrada, para evitar de dar 3 km, só fazia 1. E as pessoas pagavam os 5 tostões. Estava lá um senhor com os bilhetinhos, eu tenho lá os bilhetes em casa, guardei-os, a cobrar. Agora, a última vez que lá passei, estava fechada, mas aqui há uns 4 ou 5 anos ainda se pagava 50 cêntimos. Já não eram os 5 tostões, eram 50 cêntimos. Não é igual, mas está lá os 50. Não é 50 centavos, é 50 cêntimos. Mas é igual. Aquilo nas cabeças das pessoas pensam que ainda pagam os mesmos 50 centavos. É a mesma coisa que na Expo em 98, os cafés eram 50 cêntimos, passou para 1 euro. O café, quando era a 50 cêntimos, antes custava 50 centavos. Não é a mesma coisa. Mas as pessoas passaram a pagar os 50 centavos a pensar que estavam a pagar os 50 cêntimos. Na cabeça das pessoas faz uma diferença muito grande.